Boa noite, tudo certo, pessoal? Beleza? Gostaria hoje esse dia tão especial, né? Hoje é aniversário do meu filho Estevão, né? Tá completando aí 17 anos. E é uma alegria muito grande que Deus nos deu com a vida dele e da minha filha Isabela, né? Então, estamos muito felizes aqui em casa. Eu gostaria hoje de compartilhar um texto com vocês muito importante, que fala sobre a importância de algumas barreiras que Jesus quebrou com relação aos samaritanos. Então eu gostaria de trazer esse texto para vocês, mas primeiro eu preciso fazer uma breve explicação quem eram os samaritanos. Às vezes a gente vê na palavra de Deus algumas expressões que precisam de uma certa explicação. A gente precisa olhar o contexto, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Então tem a parábola do bom samaritano. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Afinal de contas, quem eram os samaritanos? Eles eram judeus, não eram judeus? Por que eles tinham essa rixa histórica com os judeus também? Eu vou explicar rapidamente para vocês quem eram os samaritanos, depois a gente vai ler o texto de Jesus com a mulher samaritana, né? O que aconteceu? Por desobediência no fim da morte de Salomão, logo que ele morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o trono. Mas um dos oficiais de Salomão, que tinha fugido para o Egito porque Salomão queria matar ele, eu não posso contar toda a história porque não tenho tempo, soube da morte de Salomão e voltou para Israel, né? E o que aconteceu? O reino de Israel foi dividido em dois. 2 tribos ficou com o filho de Salomão, né, o reino do sul, Judá, e 10 tribos ficaram com Jeroboão, né? Parece que os nomes são bem bonitos. O que aconteceu? Houve então uma ruptura do reino. Judá ficou com 2 tribos, capital Jerusalém. Israel ficou com a capital Samaria e o rei Jeroboão. Acontece que 700 anos antes de Cristo, tanto Israel quanto Judá não andavam de acordo com as promessas de Deus. E eles foram invadidos e levados cativos para o cativeiro. Israel foi levado para a Síria, né? E Judá, suas 2 tribos, né? A tribo do sul, foi levado para a Babilônia. O que acontece? No cativeiro, Judá, as 2 tribos, o reino do sul, se mantiveram fiéis a Deus e aos costumes que eles aprenderam no Velho Testamento, no Pentateuco, eles se mantiveram fiéis a Deus. Já Israel, a tribo do norte, com 10 tribos de Israel, não se manteve firme aos preceitos de Deus. Não só não se manteve, como se misturou com os sírios. As mulheres tiveram filhos com sírios e vice-versa. Eles acabaram adotando práticas que os sírios tinham, e eles não se mantiveram fiéis a Deus. Acontece que depois disso, quando Judá voltou do cativeiro, Israel também voltou. Judá se manteve fiel no cativeiro. Israel não se manteve fiéis e se misturou com suas práticas pagãs aos sírios, né, que não eram judeus. O que acontece? Quando eles voltaram, eles perceberam que Israel estava misturado com outros povos, que já não eram mais os judeus puros. Quando eu falo judeu puro, o que eu quero dizer com isso? Deus escolheu o povo judeu, né, desde Abraão, e fez uma grande nação para testemunhar o nome de Deus na terra naquele período. Então, era o judeu. Essa ordem era para o povo judeu. Mas Israel se misturou, adotou outros deuses, né? Quando Judá voltou, construiu o templo, né? Reconstruiu o templo em Jerusalém para adorar a Deus, assim como era antes na época de Salomão. Israel também quis construir esse templo em Jerusalém, mas os judeus da tribo do sul de Judá não deixaram, porque eles não se mantiveram firmes, eles se misturaram com outros povos e eles adotaram essa prática pagã. Como eles não deixaram Israel construir lá em Jerusalém também, junto com eles o templo, eles se sentiram ofendidos e eles passaram a odiar os judeus, a tribo do sul. Então por isso que tem essa rivalidade entre samaritanos e judeus. Os judeus eles não consideram os samaritanos judeus, porque como eles se misturaram, eles consideram uma raça indigna, impura. O que os samaritanos fizeram?
construíram um templo deles para adorar lá no Monte Gerizim, né? Então, ficou aquela mágoa, né? Judá, Jerusalém com 2 tribos, o Reino do Sul continuou firme ao Senhor, continuou adorando no templo, e os samaritanos então construíram um templo para eles lá no Monte Gerizim. Tudo isso para explicar para você o que a gente vai ler lá no versículo 4. Então os samaritanos, eles odiavam os judeus, e os judeus não consideravam os samaritanos judeus puros porque se misturaram com os sírios. Tudo isso para entender a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, né? Então nós vamos ler lá João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria, que era a capital dos samaritanos. Chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha só, vamos fazer algumas considerações aqui. Essa cidade que os discípulos foram comprar comida lá na Samaria era chamada Sicar. Sicar significa terra de bêbados. Então, realmente, aquele povo de Israel estava muito longe do Senhor, né? Com costumes todos errados. Eles não acreditavam no Velho Testamento, só no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros. E Jesus chega, né, perto do poço, e uma mulher vem tirar água. Só para vocês terem uma ideia, para quem não está familiarizado com a palavra, os judeus não conversam com mulher em público, muito menos uma mulher samaritana. Mas a história ali continua. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então a mulher ficou apavorada. Como ele, sendo judeu, vai falar comigo, que sou mulher e ainda samaritana? Considerações a serem feitas. Jesus rompeu 3 barreiras com a atitude dele. Ele rompeu. Quais são as barreiras que ele rompeu? Ele rompeu a barreira cultural, racial e religiosa. Qual é a barreira cultural? Homens não falavam com mulheres em público, muito menos sendo ela samaritana. Racial. Eles não eram judeus puros. Eles não se davam com os judeus. Religiosa. Eles não criam em todo o Velho Testamento, só nos primeiros 5 livros. Essa é a parte religiosa que Jesus rompeu. Aí precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Veja só que interessante. Quantas vezes nós fizemos acepção de pessoas por causa disso? Quantas vezes criamos barreiras por causa da nossa arrogância? Quantas vezes a gente trata mal as pessoas porque, entre aspas, não é da minha religião? Quantas vezes a gente tratou mal testemunhos de Jeová que bateram na nossa porta porque são de outra religião? Quantas vezes a gente fez cara feia e passou do outro lado da rua, porque lá tem, entre aspas, os crentes, ou católicos, ou seja, que religião for. Jesus não olhou a barreira cultural, racial e religiosa. Ele amou aquela mulher. Ele não passou por acaso lá na terra da Samaria. Jesus passou lá porque ele queria ensinar uma lição para ela, e é a mesma lição que ele quer ensinar para nós hoje. Ele olhou aquela mulher perdida sem ele, né? Os samaritanos estavam com a vida deles todas erradas. Toda errada. O país deles estava tudo errado, né? Nesse período lá no Monte Gerizim, numa revolta dos Macabeus, o templo que eles tinham erguido até foi derrubado, né? Os judeus adoravam no templo em Jerusalém, os judeus da tribo do sul, com 2 tribos. Os outros adoravam naquele monte, mesmo que não tivesse mais o templo que eles haviam construído. Para Jesus isso aí não importou. Aí eu pergunto para mim e para você, quando a gente fala de amar o próximo, a gente fica fazendo acepção de pessoas agora por tribos. Se pertence àquele partido, não quero amizade. Se pertence para aquele time de futebol, não me serve. Ah, mas esse é daquela religião, deve ser meio louco. O que é isso? Que amar ao próximo é isso, né?
Mas a história segue. Jesus pediu para ela água. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e eu lhe daria água viva. Jesus estava falando para ela muito mais, né? Se ela soubesse quem é que estava falando com ela. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Até agora ela não entendeu nada, ela só ficou surpresa porque Jesus estava conversando com ela. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que palavras maravilhosas de Jesus. Ele não olhou que tribo ela era, que religião ela pertencia, que time ela torcia, que partido político, que ideologia partidária ela tinha. Mas ele olhou para o coração dela e viu que ela estava perdida e não ia para o céu. Isso importou para Jesus. E nós? E nós? Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. E fico pensando quantas vezes a gente errou nesse processo. Quantas barreiras a gente criou em vez de criar pontes para que as pessoas conhecessem a Cristo. Então é uma coisa muito séria para a gente pensar. A partir do versículo 11, que foi o que eu li, a história muda de figura. No versículo 15 a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Até agora ela ainda não entendeu. E ele lhe disse, vou ler o 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram no monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Até aquele momento ela não tinha percebido, mas ela percebeu. No versículo 15 a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você lhe acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Agora ela entendeu. Ela ainda achou que Jesus era um profeta, ela ainda não sabia que Jesus era Deus. Né? Mas Deus já conhecia a vida dela. Então é uma coisa para a gente pensar muito sério, meus amigos. Nós temos que amar o próximo. Não importa que tribo ele for, que religião ele for. Derruba essa barreira religiosa, essa barreira racial, essa barreira cultural. Isso é uma lição para a minha vida. Eu sou o primeiro a aprender com isso. E vou ter que colocar em prática na minha vida. Eu errei muito nisso, talvez você também. Não coloque as pessoas em tribos, mais ou menos, dessa eu gosto, dessa não gosto. Desse eu gosto, desse não gosto. Pensa quantas vezes tu deve ter feito isso, porque eu fiz muitas vezes e me arrependo disso. Quebre essas barreiras culturais. A salvação tem que ser para todos, não para um grupo seleto que você escolheu, porque quem dá a salvação é Deus, não é você. A partir do versículo 19, ela reconhece que Jesus é profeta. Como eu disse para vocês, os samaritanos tinham construído um templo no Monte Gerizim, que já nesse período já havia sido derrubado, inclusive, mas eles continuavam adorando lá no monte. Diz ela: nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que você não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora eu quero falar bem sério para você uma coisa. Jesus foi muito claro. Jesus falou: está chegando a hora. Os judeus tinham que adorar lá no templo em Jerusalém. Os samaritanos ali no Monte Gerizim. Jesus fala: está chegando a hora que nem em Jerusalém, nem aqui, nem em qualquer outra parte do mundo, os adoradores que o Pai procura é os que adoram em espírito e em verdade. Você acha que a tua igreja é santa?
que lá dentro da tua igreja é um templo santo? Não é. Jesus fez uma nova aliança. O templo dos judeus foi derrubado por volta de 50 anos depois de Cristo. Esfarelado, está até hoje lá destruído. Tu não precisa mais ir a Jerusalém para adorar. A tua adoração tu faz com submissão total a Deus, com compromisso com Jesus. A Bíblia diz que você é santuário do Espírito Santo. Isso está lá em Coríntios, eu vou ler daqui a pouquinho. Não importa onde você esteja, você não precisa ir à igreja para adorar. A igreja, é bom dizer, não é aquele negócio feito de pedra, bonito, erguido, alto. A igreja é você. Aquele lugar lá não é mais santo que a tua casa. Aquilo foi construído por mãos humanas. Os verdadeiros adoradores que Deus procura são aqueles que em total submissão e entrega para Deus adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que conhecem a Cristo. Talvez tu vá se surpreender com isso, mas aquela igreja de pedra que tu vai, ou de, sei lá, de que jeito foi feita, ela não é mais santa que qualquer outro lugar. Aquilo foi feito por mãos humanas. Os adoradores, 24, se Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como ele disse, não é mais em Jerusalém, não é no Monte Gerizim. Resumindo, você precisa entender de uma maneira bem clara o que Jesus está dizendo aqui. É o Espírito Santo, se você crê, é que leva a tua adoração para Deus. Se você crê em Jesus, se você entregou a tua vida para Ele, não importa o lugar onde tu estiver, qualquer lugar é o lugar que tu pode adorar e louvar o nome de Deus. A igreja são as pessoas, não os prédios. A igreja não é um monumento, é um movimento de pessoas. É diferente. Eu queria ler para vocês mais um textinho. A mulher falou lá no 25, eu sei que é o Messias, agora ela entendeu, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Não sabia que era Jesus que estava ali. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Sabe qual é o resultado de Jesus ter quebrado essas barreiras cultural, religiosa e racial? Aquela mulher se converteu, ela aceitou a Cristo. Ela era de uma outra religião, entre aspas. E lá no versículo 39, o resultado está aqui, ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Qual foi o testemunho que ela deu? Ele me disse tudo o que tenho feito. Talvez se eu e você estivessem no lugar de Jesus, a gente passava longe. Ó, lá tem uma mulher judeu, nós somos judeus puros, não falamos com mulher em público. É pecado. Talvez se tu passasse ali, não ia pedir água para ela. Nós temos que imitar Jesus nesse sentido. Sabe como é que a gente pede água e bebe água da vida? Entregando tua vida para Cristo, dobrando teus joelhos e entregando todo o teu ser para Jesus. Essa é a água da vida que Jesus diz para ela. Jesus, na verdade, oferece a salvação para ela. Já pensou nisso? Já pensou quantas vezes a gente perdeu oportunidades? Você que conhece a palavra, mas por causa da cultura, da religião, a gente passou longe. Só falta agora a gente querer escolher as pessoas para falar de Jesus. Não tem cabimento isso. Vamos imitar a Cristo. Ele não passou lá por acaso, ele passou lá para ensinar uma lição para nós hoje. Isso está na palavra de Deus. Né? Eu queria terminar mostrando para vocês, lá em 1 Coríntios, tem um texto lá, 6, 19 a 20, que fala o seguinte, quando eu disse que o santuário agora não é a igreja, é você. A Bíblia diz que aqueles que creem são santuários do Espírito Santo. De fazer, mas esse cara enlouqueceu. Não enlouqueci. A palavra de Deus está dizendo isso. No versículo 19 de Coríntios diz o seguinte, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha o que ele fala, vou repetir. Acaso não sabem que o corpo de vocês, que conhecem a Cristo, que entregaram a vida para Jesus, é santuário do Espírito Santo?
que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você vai adorar em espírito e em verdade onde você estiver. Se você quiser ir na igreja, vá. Se quiser adorar lá na igreja, adore a Deus. Mas lá não é mais santo do que qualquer outro lugar. Vocês entenderam a diferença? A igreja é de pedra. A igreja são as pessoas. A igreja não é um monumento. A igreja de Cristo é as pessoas. Se você entregou a tua vida para Jesus, a Bíblia está afirmando aqui, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está afirmando que você é templo do Espírito Santo. E aí você vai ver a diferença do que é adorar em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus há de te dar discernimento se você quiser conhecer a palavra e entregar a tua vida para Cristo. Aí você vai ler, vai entender com quase perfeição a mensagem de Jesus para você. Então acho que a gente tem que parar algumas vezes e refletir. Eu acho que a adoração verdadeira é feita com o coração quebrantado, com temor e tremor, em total submissão a Deus. Não é o lugar, mas como você adora a Deus. Antigamente o povo de Israel, eles construíram um templo para adorar. A presença de Deus por muito tempo esteve no templo, habitava no templo. Mas Jesus fez uma nova aliança. Agora o templo é o coração dos que creem. Você percebe a diferença disso? O povo de Israel foi tão desobediente que muito tempo antes de Jesus vir, a presença de Deus se afastou do templo. Não estava mais lá. E com a nova aliança de Jesus, todos aqueles que creem, ele deu o conselheiro. Sabe qual que é o conselheiro? O Espírito Santo de Deus. Aí você, pelo Espírito e por Jesus, você vai adorar a Deus. É esses os adoradores que o Pai procura. Tu quer adorar a Deus? Tu já provou dessa água que Jesus fala? Este é o momento. Se você ainda não tem Cristo no seu coração, entrega a tua vida para Ele. Que quando tu receber o Espírito Santo de Deus, a tua salvação, você vai experimentar uma paz que não tem como dizer em palavras. Você quer ter essa certeza da vida eterna? Você quer saber o que é realmente adorar a Deus de coração e não em lugares? Lugar não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é o que está na tua vida. Se você tem o Espírito Santo, você está entendendo bem claramente o que eu estou falando. Se você quiser conhecer mais a palavra, procure uma pessoa para te ensinar a palavra de Deus. Se você quiser, eu estou disposto, aquilo que eu sei, posso te ensinar. Eu não sei tudo. Preciso aprender muito. Eu erro muito, sou fraco. João 15, 5 diz, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Eu não sou nada sem Jesus. Se eu tenho algum conhecimento, foi porque eu busquei na palavra durante todos esses anos. E ainda preciso aprender muito, ainda estou no começo. Mas para encerrar, eu gostaria verdadeiramente de dizer, quebra as barreiras. Deixa Jesus entrar no teu coração. Se tu está fazendo acepção de pessoas por causa de ideologia partidária, de time de futebol, que até isso existe, por causa de religião, não trata as pessoas por tribos. Não classifica a pessoa por tribo. Amar ao próximo é o próximo. Não significa. Significa que pode ser o que estiver bem próximo de você mesmo. Já percebeu? Pode ser teu vizinho, teu colega de trabalho, seja quem for, é o próximo, não importa se ele é pentecostal, da Assembleia, Testemunho de Jeová, católico, seja que religião ele for. Né? O que você deve fazer é apresentar Cristo para ele, você que conhece a palavra. Não deixe mais essas barreiras te atrapalharem de falar de Jesus para as pessoas. Quem vai convencer a pessoa que ele precisa de Cristo não é você. É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria de deixar esse desafio para vocês, porque é um grande desafio para mim. Eu preciso colocar em prática isso na minha vida, senão eu estaria sendo aqui um hipócrita, falando uma coisa que eu não vivo. E eu preciso aprender muito sobre isso e essa palavra tocou muito meu coração. Ok? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe a todos.